Olha, gente, quando a gente fala em Trindade, a gente fala no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, a gente remete totalmente aos missionários redentoristas, né? Redentorista do Cristo Redentor. E Cristo Redentor, com essa obra gigante que tem em todo o Brasil, né? No mundo inteiro, aliás, foi fundado pelo Santo Afonso e Maria de Ligório, que no século XVIII teve uma participação muito importante na história do mundo, por conta da sua filosofia, da sua teologia e da contribuição que deu e continua propagando para o mundo inteiro. Nós vamos receber aqui em casa, né, o Frater Giovanni. Bom dia! Bom dia, Cleide. Bom dia a você que nos acompanha pelo Aqui em Casa. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Frater, conta aqui pra gente. Isso aqui é uma máscara mortuária de Santo Afonso. O que significa isso? Aqui nós temos uma réplica da máscara mortuária de Santo Afonso, que ela se encontra, a verdadeira e autêntica, lá no nosso santuário em Pagani, lá na Itália. E aqui nós temos essa demonstração que as pessoas podem ver como é ou como foi a fisionomia de Santo Afonso no seu tempo, não é? Há muitos anos atrás. Isso foi lá pelo século XVIII. E como é que é a história dele? Como é que foi que ele fundou essa congregação? Santo Afonso tem uma história muito bonita e muito rica de detalhes. Por quê? Inicialmente ele era um advogado e desde a sua infância teve uma educação muito católica. E por isso Santo Afonso sempre cresceu já nesse ambiente espiritual e religioso. Mas ele inicialmente não queria ser sacerdote, apesar de ter essas intuições no coração. Então ele teve uma carreira muito promissora como advogado e a partir de uma decepção em uma de suas causas que ele perdeu, ele entrou numa crise muito profunda. E a partir disso começou a surgir nele essa inquietação, esse chamado de Deus para algo que ele nem mesmo conhecia e nem mesmo sabia. Só que depois de um longo discernimento e também contra a vontade de seu pai, ele decidiu ser sacerdote. E aí foi ordenado depois de um longo período, teve uma vida muito árdua, muito missionária, dedicando-se sempre aos doentes, aos pobres, aos abandonados. E aí Santo Afonso teve um problema de saúde. E por recomendação médica, o médico orientou que ele fosse para os Alpes, as montanhas italianas, para poder melhorar a sua condição respiratória. E lá ele se encontrou com a realidade de pessoas que cuidavam de cabras, os cabreiros. E lá esse povo era desassistido pela igreja e por todos aqueles. Então era um povo que vivia sozinho. E Santo Afonso se viu interpelado por aquela realidade. E foi aí que Santo Afonso teve essa intuição de criar um grupo que se dedicasse na evangelização daquele povo. Ou seja, Santo Afonso pensou de criar um grupo que fosse evangelizar aqueles que não eram assistidos nem mesmo pela igreja. E foi aí, depois dessas intuições, dessas impressões, interpelado por essa realidade, que Santo Afonso teve a ideia de criar a congregação. E claro, tudo isso é fruto da oração e do discernimento de Deus. E foi no dia 9 de novembro de 1732 que surgiu a Congregação do Santíssimo Redentor, popularmente conhecida como os Missionários Redentoristas, responsáveis por cuidar do culto aqui do Divino Pai Eterno e de outros santuários espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Como eu disse no começo do programa, Frater, aqui nós estamos bem ao vivo, bem sob esse sol tão maravilhoso, e a gente ouve sons. Nós ouvimos agora os cavalos, muladeiros, né, passando aqui por aqui bem em frente, aqui onde a gente está. Aqui atrás de mim está a Sala dos Milagres, gente, e é lá que vai ficar essa réplica, né? Isso. Quem quiser passar lá para visitar, tá lá essa réplica e pode também saber da história. Isso. Ou qualquer coisa, as pessoas podem nos procurar, a gente está aqui no Espaço do Romeiro, ou aqui passando pelos corredores. É uma oportunidade para as pessoas conhecerem a origem das pessoas ou dos missionários que trabalham e atuam aqui no santuário. Porque Santo Afonso, como nós chamamos, é o nosso pai fundador, o nosso pai espiritual, responsável pelo carisma, pela espiritualidade que hoje nós compartilhamos com você que está em casa e com você que vem aqui no santuário ou nos acompanha pela nossa programação na TV Pai Eterno. A maior concentração de redentoristas é aqui no estado de Goiás?
Nós temos um grupo grande, que atualmente nós estamos passando por um processo de reestruturação, que inclui todo o Nordeste, com exceção do estado da Bahia, e aqui o Centro-Oeste. Nós temos um outro grupo muito grande, que é a compreensão do Sudeste, junto com o estado da Bahia. Então nós estamos divididos nesses dois grandes grupos, e nós temos um terceiro que inclui toda a parte norte e o sudeste e o sul do Brasil. Olha, desde o começo da semana, que cada dia aqui no nosso programa Aqui em Casa, a gente recebe um religioso para falar da Sala dos Milagres, sobre a sua impressão, sobre o seu cuidado com essa Sala dos Milagres. E cada um fala uma coisa diferente, cada um tem um sentimento diferente. Qual que é o seu? A Sala dos Milagres, você que está aqui em Trindade, ou você que vem à Trindade, participe ou tire um momento depois das suas orações aqui no santuário para ir na Sala dos Milagres. Porque a Sala dos Milagres é o lugar que nós temos a preservação da memória de tantas pessoas que experimentaram e experimentam uma graça do Divino Pai Eterno. Cada objeto daquele, cada foto, cada item que tem compondo o nosso acervo aqui na Sala dos Milagres conta a história de fé de alguém que teve uma graça alcançada. Então, nós somos responsáveis por preservar essa história. E você que quer ter uma prova, vamos dizer, material de uma graça alcançada, venha experimentar na Sala dos Milagres, aqui no subsolo da Basílica. Você vai ver com seus próprios olhos a graça e a vida de tantas pessoas transformadas graças ao Pai Eterno. Nossa, que legal, que coisa bonita de ouvir. Muito obrigada. Eu que agradeço. E se tem uma oportunidade, eu gostaria de fazer um convite, Cleide, se não estiver com o nosso tempo estourado, para aqueles jovens que desejam experimentar o chamado que Deus faz para cada um deles. Que você que deseja, você jovem, você avó, que às vezes conhece o seu neto e gostaria e às vezes percebe nele esse chamado, essa inquietação no coração, que você nos procure e encaminhe a sua ficha vocacional para o nosso portal www.paieterno.com/vocacional. Será uma alegria muito grande acompanhar você e ajudar também no discernimento de outros jovens que talvez, possivelmente, estarão aqui ajudando. Sim. Você devoto, você romeiro que vem aqui no santuário, ajudar e ser agraciado pela graça do Divino Pai Eterno através dos missionários redentoristas. Muito obrigada. Obrigado.